Esse é o Pulp Fat Fiction. Eu sou o Luiz Fernando Pinheiro. Olá, eu sou o Rômulo Médici. E eu sou o Gilson Pérez. E hoje nós falaremos sobre Star Wars. Houston, we have a problem. Duas coisas que eu achei fantástico na mudança de direção que colocaram agora o J.J. Abrams, que eu sou suspeito pra falar dele, eu pago muito pau pra esse cara. Ele só faz filme bom. A única coisa que eu não considero boa que ele fez até hoje foi Lost. Não tem um filme dele que eu não gosto, impressionante. Duas coisas que ele fez que eu achei fantástico pra série. A primeira foi ele não apoiar toda a produção do filme novo em aparatos digitais. E uma das coisas que ele fez que eu pago pau pra ele eternamente foi construir em tamanho real a Millennium Falcon. Pra gravar as cenas dentro da Millennium Falcon. Eu já fiquei assim, caralho, esse cara tá agredindo muito. E outra coisa é a fotografia do filme. Se vocês pegarem os trailers pra ver, uma coisa que ele abusa muito nos cenários é a questão da escala. Eu pausei numa cena aqui do segundo trailer, do segundo teaser, que tá um Star Destroyer afundado no deserto, no horizonte, assim, longe pra burro, e ele tá gigantesco. E a mulher passando num speeder minúsculo, assim, na frente dele, sacou? Esse choque de escala das naves imensas com os personagens eu achei muito fantástico. Que nem tem uma cena que aparece nos trailers que vai ser uma perseguição com a Millennium Falcon dentro de um Star Destroyer caído, sacou? Com os destroços. Pô, é um tipo de coisa que a gente não via antes, muito por causa da tecnologia da época também. Sim, é bom ressaltar que os 3 primeiros filmes de Star Wars aqui foi feito em maquete. Eu tava vendo os filmes essa semana, eu falei assim, meu Deus, que incrível que são os efeitos gráficos do filme. Cara, e feito em maquete, cara. E você pega os 3 primeiros, não vou dizer que é ruim, pô, mas cara, podia. Não, pra época. Não, eu tô falando dos 3 primeiros, o 1, 2, 3. Tipo entendi. assim, cara, não precisava, sacou? Tipo, foi bom, mostrou muita coisa. E tipo, uma coisa assim que é bom lembrar. Nos primeiros filmes, os caras mostravam uma galáxia nova, teoricamente. Porque o que acontece? Você tinha ali, era tudo novo e tal. Antes da guerra, durante a Guerra Clônica ainda era novo, mas e já nos 3 últimos, no episódio 4, 5 e 6, que eu digo últimos da cronologia, você tem ali sucata. Você tem os caras verdade. Pilotando sucata. Inclusive o Império, eles não estão pilotando naves de ponta. Sim. Até porque eles estão com o que restou das guerras clônicas, né? O Império é até melhorzinho, só que é aquela coisa, o Império não investiu também num crescimento, num investimento das naves, porque ele estava voltado todo pra construção da Estrela da Morte. Não precisava investir em Destroyer, sacou? Ele até tinha lá o Super Star Destroyer, que era aquela nave sinistra, mas ele focava na Estrela da Morte. O que acontece? O novo Star Wars ele passa 30 anos depois do episódio 6. Isso. Então, você provavelmente... o que aconteceu? Você não vai... Eu acredito que você não vai ter uma renovação na frota, tanto Rebelde quanto Império. Porque o que acontece? Pelo que dá pra entender, a guerra ainda não acabou totalmente. Não acabou não. O Império... Tem resquício do Império ainda. Por que acontece? O Império esconde a queda da Estrela da Morte. Exatamente. Uma coisa que eu tava falando pro Gilson é o seguinte. No início, no episódio 1, os Siths, eles são uma lenda. Eles não existem mais, de acordo com o conhecimento
da Academia Jedi. Sim. E isso, essa história muda, né? Tem essa mudança de história, você vê ali que tem ainda Siths ainda remanescentes. Esses Siths, lógico, eles vão morrendo, alguns Jedi também morrem. O Anakin, no episódio 3, transforma os Jedi numa lenda, porque no final do 3 ele elimina todos os Jedi. Só sobram 3 O Jedi. Yoda e o Obi-Wan. Só sobra o Yoda e o Obi-Wan. Não, 2. 2 só. E o Império arrumou uma forma aí de fazer a população esquecer toda a guerra. Teve todos os Jedi, todos os Siths, e praticamente parece que é um mito. Até o Harrison Ford fala no trailer, os Jedi, os Sith, a Força, é tudo verdade. Agora, uma coisa que, assim, eu senti muita falta nos filmes, que no livro e nos universos dos jogos, isso é extremamente, assim, carudo, é o controle da força. Que a apresentação de força que tem do Darth Vader, que ele usa ela na moralzinha quando ele estrangula o cara pela televisão, né? Pelo painel de comunicação, que o cara tá a quilômetros de anos-luz dele, ele vai lá e estrangula o cara. Agora, se você for jogar o The Force, que é o último que saiu, que você joga com Darth Sirius, porra, o cara tá com dentro de um cruzador caindo, ele pega asteroide, empurra asteroide pro lado, nave pro outro, e quando o cruzador vai cair, ele puxa a ponta do cruzador pra cima pra reduzir o impacto, depois usa a força pra se jogar pra fora pra não morrer na queda. O Darth Vader usa a força de uma forma absurda. Sim. Não, nos livros explica, por exemplo, por que o Império sempre ganhava, que nos livros mostra um outro uso da força pelo Darth Vader muito sinistro. Por que o exército espacial do Império sempre ganhava as batalhas, e com a entrada do Luke na Aliança Rebelde, a Aliança começou a virar esse jogo. Não só por causa do protagonismo do Luke ou dos outros personagens, mas a influência da força, tanto do Darth Vader quanto do Luke, no exército inteiro. Por exemplo, o Vader ia pra nave dele lá batalhar junto com o exército, porque a força dele comandava, assim, influenciava o exército inteiro do Império, então ele começava a agir como se fosse uma unidade só, com milhões de naves agindo como se fosse uma unidade só por causa da influência da força do Darth Vader. É muito sinistro. E realmente isso nos filmes não é tão aproveitado, e seria muito foda de aparecer. Eu vejo assim, apesar de eu não conhecer toda a extensão dos poderes dos Jedi e dos Sith, quando eles estão lutando com um exército, você vê que os caras conseguem trabalhar em equipe com mais facilidade. Tem um episódio, eu não lembro de qual filme, que os caras juntam numa arena vários Jedi pra lutar. No Ataque dos Clones. Tem até o Boba Fett. Quando estoura a Guerra Clônica mesmo. Então, aí tipo... É o momento que estoura a Guerra Clônica em Geonosis. Mostra os Jedi lutando assim, em perfeita sincronia, apesar de alguns morrerem. Nas cinemáticas do The Old Republic, o MMO de Star Wars, você vê assim, de forma espetacular, sacou? Se os novos filmes colocarem cenas de luta assim, vão ficar muito foda. Mostra uma cena de guerra, depois vocês procuram pra ver, uma cena de guerra entre um exército de Sith e um exército de Jedi. Cara, é muito maneiro de ver a porrada. Então por isso que eu falo, eu espero que no filme, tudo bem que eles não vão usar nada do universo expandido, mas eu espero que pelo menos eles parem de fazer o Luke ser tão coxinha como ele é. Que infelizmente no filme o Darth Vader saiu um pouco coxinha, porque o cara consegue puxar um cruzador, o cara consegue destruir um planeta, ele consegue puxar um asteroide pro planeta que ele queria destruir. E no filme, o que ele faz mais fodástico com a força é poder matar o cara anos-luz de distância com ele pelo telão. O Wi-Fi nessa época já era bombado. Não, conseguia até matar o outro no Wi-Fi. Mas aí tem duas explicações que são assim, eu acho bem interessantes. Primeira explicação, quando o primeiro Star Wars foi gravado, o episódio 4, os atores faziam chacota da cara do Lucas, zombavam dele, zombavam da história. Porra, sabe de luz, que coisa escrota. Cara, ele tinha que ir no camarim buscar os caras. Então eu acho que assim, muito do que ele não pôde fazer nos filmes 4, 5, 6 era por causa que o público não ia entender muito e que os atores provavelmente não iam querer fazer, sacou? Uhum. Porque, tipo assim, eu acho assim, por que o primeiro Star Wars foi sucesso? Cara, foi uma coisa inovadora, foi sensacional, foi uma evolução do cinema. O nego tem que concordar com isso, porque
que o cara fez com o orçamento que ele tinha é espetacular. Só que o que acontece? Você tá apresentando um produto novo no mercado. Cara, ou você conquista seu público de cara, ou você perde tudo. E ele deu um tiro no escuro. Ele deu um tiro no escuro. Não tem como falar que ele não fez isso. E deu um headshot. E deu um headshot. Ele conseguiu. O Star Wars não seria tão ovacionado se, tipo, se você mudasse ali umas 10 coisas, o que foi mudado, você vê a versão remasterizada, você vê várias mudanças assim que dão uma mudança na história, pelo menos gráfico. Mas se você parar pra pensar, cara, Star Wars, velho, foi muito sacanagem. E eu espero que essa nova trilogia que tá vindo, porque o pessoal tá falando, né? Nossa, o Avengers no início do ano, Avengers 2. Ah, vai sair o trailer do Batman vs Super-Homem. Tá, mas vamos falar a verdade. Star Wars que tá chegando mesmo pra arrebentar 2015, não tem jeito. O pessoal tá falando cara, de 300 filmes. Eu espero que o Star Wars não seja o Avengers 2. Sim. O que aconteceu no Avengers 2? Você tem cenas demais com o Capitão América, cenas demais com o Tony Stark, cenas demais com personagens que já apareceram e já, tipo, não são novidade. O público queria ver a Feiticeira Escarlate, o Mercúrio, até o Hulk, sacou? Que não aparece tanto. Sim. Mas não, é verdade. O filme não teve isso. Eu achei o vilão muito fraco. E você já viu o Yoda Sim. errar numa premonição? Eu queria que o Yoda existisse pra ele falasse qual que era o valor da Mega Sena da semana que vem, que tá acumulado. Mas como o Yoda não existe, ele sempre acerta a premonição que tá por acontecer. Ele acertou com o Anakin e provavelmente acertou com o Luke. Porque quando o Luke tá treinando com ele, quando o Luke entra dentro da caverna, o Luke, ele começa a ver um ser dele maligno. Então, Sim. Provavelmente, o Luke no 7º filme, eu espero que ele esteja mal igual o Pica-Pau. Que pelo menos assim ele vai ter uma graça da existência dele. Porque eu sempre achei o Luke coxinha. Cara, eu tava vendo... Não, convenhamos. Entre o Luke e o Anakin acaba com o Luke, assim, com uma mão amarrada nas costas. Não, vocês vão me Pelo desculpar, amor de mas Deus. Entre o Luke e o C3PO mata o Luke sem precisar nem usar um sabre. Puta que pariu, né? Um droid de casa mata o Luke, né? Tá, tranquilo. Cara, Essa a questão é a seguinte, eu tava vendo rever o episódio 6 e tem um momento que o Luke fala que ele fala pra Leia que eles são irmãos. O Luke fala assim, ela fala, ninguém tem a força como você, o poder igual você tem. Ele fala assim, não, a força na minha família é muito poderosa. O meu Sim. pai é poderoso, eu sou poderoso e a minha irmã é poderosa. Você pode não usar a força como eu, mas um dia usará. Entendeu? E cara, Sim. pra isso ser uma brecha, pra Leia ser uma Jedi nos próximos filmes, ou já ser uma Jedi, é grande. Eu acho que ela já vai ser apresentada como uma... Não como uma Jedi cavaleira, assim, mas como uma sabedora da força. Que é uma coisa que acontece muito nos livros. A trilogia Traum, que mostra... que começa 5 anos depois do episódio 6, e que não vai ser considerada pro filme, infelizmente, e começa a mostrar o Luke já como um mestre recém-formado, treinando a Leia nas artes Jedi. E nessa relação dos dois, ela começa a mostrar que ela é péssima com sabre de luz. Ela não gosta nem de usar o sabre de luz. Mas com o uso da força, ela se dá bem. Então mostra já uma diferença entre os Cavaleiros Jedi e os Jedi que não necessariamente são exímios lutadores, entendeu? Que é o que aparece ao longo dos filmes, mas que não é muito explorado, por exemplo. Existem Jedi que ficam nas bibliotecas do Conselho Jedi, no centro médico do Conselho Jedi, aquilo tudo. Não são guerreiros de fato, entendeu? Mas são sabedores da força. Cara, esse mundo que tá nesse cartaz
é Tatooine? Não sei, cara. Não diria que seria Tatuí. Poderia ser a Antiga República, Antiga Cidade República. É, porque tem aquele pilar lá no fundo, né? É, que tem uns prédios, né? E ela deve ter sido abandonada. E tem muito cartaz feito por fã, cara. Tem muito cartaz foda e tem muito cartaz meia boca. Não, mas esse mas dá pra cartaz separar. foi É só da procurar Disney. Não, oficial. sim. E você viu os novos cartazes? Que massa que fizeram. Sim, dos Que- personagens. O da menina parece um parafuso. É, É, se alguém deve perder o olho nesse filme. Aí vamos parar com essa mania de braço mecânico e colocar um olho mecânico. pô, ia ser do caralho, velho. Eu acharia muito foda um Sith, um Jedi com um olho biônico. Mas, pô, porque já tá de saco cheio perder a mão. Nossa, Uma das teorias, não sei se vocês viram, mas uma das teorias que justificam a espada de luz é o cara ter proteção no punho pra não cortarem a mão dele, sacou? As saídas laterais é pra evitar que o sabre corra pra mão. Eu tô vendo aqui, se o sabre descer na espada, ela corta essa parte dela, que tem essa... Pois é, cara, agora que eu tô Esse notando um negócio, negócio. Ele pega ali e arranca essa Então, parte. Mas a espada de luz tá com proporção diferente nos dois cartazes. O que eu queria ver nesse filme é essa questão, porque se você pegar as gravações antigas, as primeiras gravações, o Lucas ele colocou a batalha mais como uma coisa de esgrima. Se você olhar as Sim, batalhas antigas, verdade. mas de hoje não. De hoje é aquele negócio tipo do Mestre Yoda, uma perereca ambulante pulando pra todo quanto é lado. É. Sendo que o Kilo já existe o esboço dele, já existe mais ou menos uma coisinha dele no universo expandido. Entendeu? Sendo que nenhum deles... Mas o cara simplesmente era um caçador de recompensa e começou a ficar picudo demais. Eu acredito que possa ocorrer isso. Mas eu acho que pelo ator que eles pegaram, né, o Adam fazer o Kilo, aquela cena dele no gelo, não dá moral nenhuma. Você olha pra cara daquilo dali, parece o Jon Snow, entendeu? Não bota terror em ninguém. O Joe Snow é idético, né? Porque... É, o Jon Isso é Snow, verdade. ele com a máscara, porra, ficou violenta, né? Principalmente aquela parte do filme, eu vou terminar o que você começou. Cara, se aquilo dali, se alguém não arrepiou com aquilo dali, a pessoa não é fã de Star Wars. Concordo. Né? O Harrison Ford, eu acredito que ele vai ter uma participação maior nesse filme. É. Provavelmente a Leia, que faz a Leia, ou o Mark, que faz o Luke, vai ter aparição mais ou menos, tipo assim, de 1 minuto, 2 minutos. Então eu acredito que o Harrison Ford vai aparecer no filme por volta de uns 20 minutos. Porque ele é um dos melhores personagens que, se você ler história expandida, é onde que eles tentam influenciar mais, eles aproveitam, absorvem mais as coisas dele. Cara, eu só tenho uma pergunta pra fazer pra vocês. O Kenneth Baker, que é o R2-D2 na série clássica, ele fez os 3 últimos filmes Sim, e ele vai fazer o próximo filme, Fez. o 7. Ele fez. faz de Ele novo a fez parte da todos os gravação. filmes. Lógico que, por exemplo, as cenas novas do R2, que o R2 tá voando, não é ele, é computação gráfica. Lógico. Mas as cenas de estúdio continua sendo ele. Que nem o Chewbacca é o mesmo ator também, em todos os filmes. É muito interessante isso, cara, porque Sim. a gravação dele foi feita com um ator que tem nanismo, pilotou o R2-D2. Era um carrinho que Era um ele, carrinho. que ele andava. Ele pilotava. O R2-D2 foi com a mesma ideia dos Daleks nos primeiros Doctor Who. Sim. Era um cara dentro do robô que pilotava, que fazia todo o esquema ali, e tinha um áudio dele que era exportado para fora durante a gravação. O áudio não era colocado depois. Uhum. Até onde eu sei. Do novo trailer, foi que eles mostraram que quando tem um Stormtrooper prateado, é uma mulher. Aquilo dali deu um alvará absurdo. Sim. Ah, como assim? Mas E não é qualquer mulher, é é a a Gwendolyn Christie. Ela É a mesmo. Brienne do Game of Thrones. Pra quem não sabe. Não adiantou ser o gigante do Game of Thrones, né? Ainda Sim. vai fazer uma mulher bolada no novo filme de Star Wars. É uma coisa que eu queria falar com vocês, assim, as novidades pra saga que esse novo filme tá trazendo, né? Parte delas, o protagonista negro e a protagonista mulher, que tem uma comunidade aí que ficou de mimimi com isso. Eu achei fantástico. Nossa, muito bom. Tem uma teoria que tá falando que ele pode ser o filho do Lando Calrissian.
a questão do fim do John Boyega, se ele for mesmo o filho do Lando, vai justificar ter colocado o Lando na história, né? Mas... velho, porque colocaram ele na época assumidamente por questão de cota. Ao contrário, por exemplo, do Mace Windu com o Samuel Jackson, que foi fantástico. Quem vai brilhar mesmo nesse filme vai ser a Rey. Não, o Finn também, cara. Eu também acho. O Finn, mas sinceramente, eu não acredito que ele tenha a força nele, entendeu? Cara, Pra mim, mesma coisa. Eu tava conversando com a Estrela me falou uma coisa que é verdade. O que eles podem provavelmente usar do universo expandido é porque o Luke tem um casal de filhos, né? Sim. Com uma caçadora de recompensas. E a Rey Mara Jade, que infelizmente não vai estar nos filmes. não vai estar nos filmes, que é uma personagem fodasticamente de tão violenta que ela é. Sim. Caramba. Ela é sensacional. Sensacional. Cara, não tem como. Aquela mulher, sim. Boba Fett é um bosta perto dela, cara. Sim. Mas que entre nós, Romulo, não tem... Pelo menos eu não consigo pensar numa atriz pra fazer a Mara Jade no filme, cara. Eu consigo. Também. Quem? O Grace Moretz. Só digo isso. Não. Ela é muito pra ser a Mara Jade. A Mara Jade já tem quase 30 anos. Não, ela não é. A Mara Jade é ruiva. Ela é ruiva? Ruiva de olho verde. Tem uma companheira do Doctor que pode ser. A mulher do Luke. Já temos uma aí, ué. Clara Oswald? Não, a Amy. Porra! A Amy Bond, Porra, caraca, porra. é mesmo. É verdade, ela é Tranquilamente. muito maneiro. E ela sabe fazer cara de assassina. A Nebula é a Amy Pound no Guardiões da Galáxia. É ela. O Gilson tava falando comigo que o vilão desse filme, por conta, não só o vilão, mas por conta que saíram, né, vários brinquedos da franquia Star Wars, do 7, vários spoilers começaram a acontecer por causa dos brinquedos. É o que sempre acontece mesmo. É o que sempre acontece. E Pois é, ontem eu vi um moleque de uns 7 anos de idade, 8 anos de idade, correndo com um sabre de luz gigante. Eu tentei acompanhar ele com o carro pra roubar o sabre de luz dele, mas infelizmente ele foi numa rua que era contramão da minha. Eu não pude entrar porque eu queria... Na verdade, eu ia perguntar aonde que ele tinha comprado, ia pedir pra ver e ia meter o pé com o carro. Ninguém ia me pegar. Eu ia ter um sabre de luz. Mas sim, essa parte de brinquedos tá assim, explodindo. Cara, mas... Entendeu? Me falaram que aqui na Independência Shopping a ReHap tá bombando em brinquedos do Star Wars. Eu ainda não fui lá pra ver. Cara, mas aí... Eu acho que eu nem quero ir. Eu nem quero ir, eu não tenho dinheiro pra... Exatamente. Aí, voltando ao assunto, você tem os Skywalkers e você tem esse vilão que na caixinha dele fala que ele é de um clã. Será que existe Skywalkers para um outro lado da galáxia em forma de um clã? Ele é o clã porque ele é um Ren. O Ren são tipo um grupo de assassinos. Eles são clãs de assassinos. Todos eles têm o nome Ren junto, entendeu? Entendi. Aí por isso que é Kylo Ren. Entendi. E já existe um esboço, eu vi um esboço já há muito tempo atrás, uns 4 anos atrás, do Kylo. Que eu acho que eles não vão aproveitar esse esboço, mas no esboço a armadura dele é muito mais violenta. Aquele capacete é um pouco diferente. E tem garras na armadura, usam os 8 sabres que fica tampando os sabres uns nos outros. Não tem poder da força, não tem controle nenhum da força. Mas, tipo assim, ele é um assassino. E eu sei que a categoria Ren, entendeu? Vem de assassinos. É um clã de assassinos. Não sei se no filme eles vão usar isso também. E isso foi uma teoria que eu escutei. Mas vamos ver o que vai dar, né? Mas eu ainda acho que quem vai ser a protagonista desse filme vai ser a Rey. Porque no trailer ela pega e fala que tá esperando a família dela. Eu ia curtir muito se ela fosse uma Skywalker que tivesse a força e desse 2 tapinhas na cara do Finn e falar: me dá o sabre aí que eu vou te ensinar como usa o sabre. Eu acho muito difícil
eles pegarem e continuarem com essa parada de descendente agora, nesse primeiro filme. Eu acho que eles precisam. Eu acho necessário eles introduzirem personagens novos e carismáticos. Porque pra eles matarem o Chewbacca, Han Solo, Leia, pouco custa. Na minha opinião. Mas... Não, e eu acho até necessário também. Eles têm que passar a bola pra nova geração. Cara. Agora, o que eu queria ver, que eu ainda espero que antes de eu morrer ocorra isso, é que se eles forem fazer um filme novo pro Star Wars, uma nova trilogia nessa milhares de trilogias que ele tem, que foi a extinção dos Siths. Sim, é verdade. Na Velha Fora República. Uhum. Eu acho que falta aí. Ia ser muito legal se tivesse um filme com isso, que aí sim ia ser pauleira, matação pra um lado pro outro. Sim. Aí eu até aceitaria quem iria pegar mesmo o filme, o roteiro do 7. O sétimo filme. Que foi o cara que fez o Kill Bill. Esqueci o nome dele agora. Tarantino? O Tarantino. Não, o Tarantino não pode fazer Star Wars. Que houve a polêmica dizendo que talvez o Tarantino... Eles ofereceram pro Tarantino dirigir esse novo filme do Star Wars, cara, entendeu? Nossa, eles não podem fazer isso não. É a mesma coisa de colocar o Mitchell Bay no Star Wars, velho. Olha que caos Não, que claro, vai ser, velho. é comercial de ketchup, né? Se o Tarantino produzisse... Não, o Tarantino ia colocar sangue no Star Wars, coisa que nunca teve. Velho, Não, porque, tipo assim, é meio difícil de ter sangue no Star Wars, porque a maioria das armas são armas cauterizantes. Sacou? É igual o sabre de luz. O sabre de luz, cara, ele é a arma mais eficaz e ineficaz que existe. Porque se você cortar uma mão num cara, o cara não vai sangrar, velho. Aquilo literalmente vai cauterizar no momento que cortar. Então se você só cortar a mão do cara, o cara vai sobreviver. Sacou? Ou você mata ou você não mata. Sacou? Não dá pra você ser bonzinho com aquelas pistolas a laser. Tudo bem que nos filmes, quando elas acertavam, elas explodiam o alvo, né? Mas, cara, se ela pegar de uma forma que ela atravessar o cara, se ela não acertar nenhum órgão vital, a parada vai passar cauterizando, o cara vai ficar lá, de boa. No episódio 4, 5, 6, o Star Wars é muito mais cômico do que nos episódios 1, 2 e 3. As falas, o modo de agir cara. Não acho tanto. Cara, tem as conversas do Han Solo com o Luke, tipo, quando eles são capturados com Jabba. Eu acho que o que acontece? Eu acho que tem humor sim nos primeiros, só que mudou o tom do humor. O humor ficou mais dividido entre o besterol dos droids e do Jar Jar Binks, por exemplo, no primeiro episódio, e o tom cínico do Obi-Wan. É verdade. A maior parte das cenas cômicas dos 3 primeiros episódios, dos novos, né, são as falas do Obi-Wan, que são, assim, sensacionais. Eu não diria com o Obi-Wan, mas sim com o Qui-Gon, quando o Qui-Gon vai fazer a aposta no Anakin, que ele pega aquele vendedor, ele tenta usar a força, né? Assim. Aí ele para, por acaso você é um Jedi pra ficar usando a mão assim? Para com isso, rapaz! Nossa, aquela cena é fantástica, cara. Você acha que você é quem? Um Jedi pra ficar balançando a mão assim pra mim? Aquela cena é muito boa, legal. Cara. É muito bom. Mas se você olhar, o Jar Jar Binks é aquele cara burro que só faz merda, é a graça do filme, mas sempre salva no final. E aquela o que a gente tava brincando, a língua e travando a língua. É na turbina do pod do Anakin. Isso, aquela cena foi extremamente engraçada, cara. Eu morri de rir dentro do cinema com aquilo. Sim, sim. Ele tenta falar com a língua dele depois que é dormente, porque ele toma um choque na língua. Olha o que eu falo, assim. Um negócio assim. Cara, é engraçado, vocês já repararam? Minha namorada falou uma coisa comigo que eu fui assistir um áudio, e é verdade. Vocês repararam que tem uma diferença nos nomes ingleses, no nome americano, na filmagem normal, pra depois pra dublada? Sim, deles é o Conde do Khan. Conde do Cu. Que é do cu, na verdade. É do cu, né? Que em português ia ser uma merda, né?